Na web, existem milhares de sistemas que usam XML para se comunicar. Além disso, às vezes é de interesse próprio pegar uma configuração ou algum estado da minha aplicação e armazenar como XML em algum lugar. Por vezes, o formato nem é XML, é JSON ou qualquer outro tipo de formatação que a gente usa para representar os nossos dados ou os nossos objetos. Para fazer tudo isso, a gente pode usar determinadas bibliotecas que nos ajudam a transformar, por exemplo, um produto em um XML, ou uma compra em outro XML, ou receber um XML e transformar no produto na minha memória, ou receber uma compra e transformar isso num objeto compra. Nesse curso, a gente vai ver o XStream. Primeiro, nós vamos criar um pequeno projeto Java. Java Project, XStream. Eu vou separar os diretórios src do diretório target. Finish para criar o projeto. Target é o diretório bin, onde ele joga as nossas classes. src, onde estão os nossos arquivos .java. Para começar o nosso curso, a gente vai querer trabalhar com algum tipo de XML. Vou criar aqui um arquivinho de exemplo. Exemplo.xml. Então, o que é um exemplo tradicional de XML que a gente pode querer serializar ou deserializar de um objeto? Um objeto que representa um produto poderia ter um nome, por exemplo, geladeira, poderia ter um preço, por exemplo, R$1.000, e uma descrição, que é uma geladeira, 2 portas. Então, esse daqui é um produto clássico, e esse produto é uma serialização de um objeto e vice-versa. Então, eu posso pegar esse XML e transformar ele de volta em um objeto na memória de uma aplicação Java, ou pegar o produto que está na memória como um objeto e transformar ele em XML. Beleza, então baseado nesse XML, o que a gente vai fazer? Criar um código Java que representa o produto e que consegue trabalhar em gerar esse XML e, a partir desse XML, criar o objeto em memória. Vamos criar uma classe chamada produto, então Ctrl N, nova classe chamada produto, no pacote br-concaellum XStream. Essa classe vai ter os 3 campos que eu comentei: private string, nome, private double, preço, private string, descrição. O que mais? Eu vou colocar o construtor que recebe esses 3 argumentos. Ctrl 3, generate constructor using fields. Escolho os 3 campos e dou OK. Eu não preciso do super, eu vou tirar, porque o super é implícito. Então eu tenho a minha classe com o construtor. Agora é a hora de baixar o XStream. Entro no site do XStream, xstream.codehouse.org, escolho a página de download e eu vou baixar a versão de distribuição binária dele. Nesse caso aqui, hoje exatamente, a versão é 1.4.4. Estou baixando ela. Pronto, acabou de baixar, eu vou descompactar ela. Agora que eu descompactei esse meu zip, eu vejo que dentro do diretório lib eu tenho o xstream 144.jar, que é a versão que eu baixei. Dentro do diretório xstream lib xstream, eu tenho também diversos outros jars que são opcionais ao xstream. No nosso caso, a gente vai copiar o xstream 144 e o xpp3min, que é o driver que o xstream vai usar por padrão. Esses 2 arquivos eu vou copiar para dentro do nosso projeto. Copiei os arquivos, vou selecioná-los, clicar da direita, Build Path, Edit to Build Path. Assim a gente coloca no Class Path do nosso projeto. Perfeito. Agora sim eu posso trabalhar com o XStream aqui dentro. O que a gente vai fazer é criar um teste para garantir que o nosso XML é exatamente o que a gente esperava. Para isso eu vou clicar da direita no meu projeto, New Source Folder. O diretório que vai ficar os meus testes é o diretório test. Finish, ele criou o diretório test. Então, repare que eu tenho tanto o diretório src quanto o diretório test para colocar classes Java. Eu vou criar dentro do diretório test uma nova classe, então repara xstream/test. No mesmo pacote, br-concaellum xstream,
O nome da classe de teste, produto teste. Criei a classe. Eu quero garantir que, usando o XString, ele deve gerar o XML com o nome, preço e descrição adequados. É isso que eu quero garantir. Então eu adiciono esse nome de método. Todo teste que eu vou escrever com JUnit, eu anoto com @test. Como é a primeira vez que eu estou usando JUnit nesse projeto, o Eclipse está reclamando que o JUnit não está no meu class path. Ctrl 1, add JUnit 4 para o build path. Pronto. Ele já fez até o import automático. Agora eu posso escrever o meu teste. Vou criar minha geladeira. Produto geladeira igual a new produto. O nome da geladeira é geladeira. O preço, R$1.000. E a descrição, geladeira, 2 portas. Esse é o produto que eu vou querer transformar em XML. Qual é o XML que eu espero que seja o resultado? Se lembra, o resultado esperado foi aquele exemplo XML que eu tinha criado aqui. Vou cortar ele e colocar aqui dentro. Vou até apagar aquele arquivo porque a gente não vai usar mais. Então, o XML esperado é uma string que eu espero que vai ser o resultado daqui. Vou colocar tudo isso entre aspas. Bonitinho. Vou colocar a quebra de linha, /n, em cada uma das linhas. E é claro, tem que ter um espaçamento bonitinho. Se eu abrir a tag produto, 2 espaços, tudo que está lá dentro. Tá ótimo. Então esse é o XML que eu espero ter como resultado. Vou criar o XString igual a new XString, uma criação de um objeto tradicional. E o método XString.toXML é um método que recebe uma geladeira, por exemplo, e gera um XML gerado. O que eu quero garantir é que o XML esperado é igual ao XML gerado. Eu quero garantir que eles são iguais. Primeiro eu passo o que eu esperava e depois o que eu gerei. Ele reclama do import, vou adicionar um import estático, Ctrl 1, add static import. Perfeito. Salvei, eu tenho meu teste. Repara aqui, de novo, a gente tem o XML esperado, a gente tem a geladeira, cria o XString, configura ele, no caso a gente não configurou com nada, gera o XML e compara. Vamos rodar? Para rodar, clico da direita no nome da classe a primeira vez, Run as JUnit Test. Rodei o meu teste, falhou. Por que deu vermelho? Se a gente vir aqui na mensagem de erro, vamos olhar ela com mais detalhe. Double clica aqui na mensagem de erro. Ele fala, olha, teve um problema na comparação. A gente esperava que fosse produto, só a tag produto. Mas não foi isso, foi br.com.kaelon.xstring.produto. O XString, por padrão, por ser uma biblioteca de serialização, ele coloca o pacote inteiro, o caminho inteiro da nossa classe, br.com.kaelon.xstring.produto. Eu queria renomear essa tag, essa classe. Eu queria fazer um alias. Então eu vou falar para o xstring.alias para chamar de produto a classe produto. Pronto, estou falando para o XString que quando aparecer a classe produto é para usar a tag produto. Rodo de novo meu teste, produto teste, e o teste está verde. Perfeito, ele gerou o XML que eu esperava. Repara como é muito simples. Basta instanciar o XString, dar um alias do que você quiser e você já gera o XML que você queria. Da mesma maneira que eu fiz um alias da classe, eu poderia querer fazer o alias desse campo descrical. Descrical é ótimo, né? Então vamos transformar esse campo para descrição. Eu gostaria que ele fosse descrição. Se eu rodar o meu teste de novo, o que acontece? Vermelho. Por que vermelho? Double clique na comparação, olha, descrição, mas apareceu descrical. Então o que eu vou falar? Olha, XString, alias, o que? O campo. O campo vai se chamar descrição, definido na classe produto, descrical.
Então, o campo descrical da classe produto vai se chamar descrição. Rodo meu teste de novo. Verde. Ele está gerando o XML que eu queria. Alaias de classe, alaias de campo. Mas quero ir além. Eu quero poder gerar também atributos no meu XML, como, por exemplo, o código. Eu queria que o código fosse um 587. Só que em vez de aspas simples, eu vou usar aspas duplas, que é o padrão que o XString vai gerar o XML. XML, as aspas vão ser duplas. Então, escapei aspas duplas, um 587. Claro, a classe produto, nesse instante, não tem código. Então, eu vou gerar aqui um código, um 587. Vou ter que colocar no construtor, vou ter que criar esse campo. Então, vou lá na minha classe produto, crio o meu campo, private int código. Eu posso adicionar o campo aqui, ou como a gente usou o atalho, eu vou roubar de novo. Generate constructor use fields, logo depois de dar o Ctrl 3. Ele já seleciona os 4 campos e coloca para mim. Então, eu já tenho um construtor com os 4 campos aqui. Perfeito, que é o construtor que eu estou usando aqui. Vou rodar meu teste. Quando eu rodo meu teste, opa, não funcionou. Porque a gente não gerou o atributo código. Ele gerou um campo código. Uma tag código. O que eu queria poder falar é, XString, por favor, use um atributo para a classe produto para o campo código. E aí, quando eu rodar o meu teste, a partir desse instante, o campo código vai ser um atributo do minha tag produto. A tag produto tem agora código igual a um 587. Perfeito. Sabemos agora fazer alaias de classes, de campos e até mesmo usar atributos. A partir de agora, a gente vai ver como trabalhar com relacionamentos, por exemplo, o que acontece se uma compra tem diversos produtos. Trabalhar até mesmo com ciclos e se um objeto referencia ele mesmo. A gente vai aprender a trabalhar também com customizações do XML. Eu quero fazer com que o preço seja com a localização do Brasil ou com a localização dos Estados Unidos. Eu quero fazer com que a compra seja customizada completamente a maneira em que o XML é gerado. Tudo isso a gente vai ver nos próximos capítulos desse curso.